Bem, eu começo a minha palestra agradecendo ao Senac, a Andréia, a Paula, que estão aqui presentes e me convidaram para esse bate-papo. E também agradecer a presença do prefeito aqui de Bauru, Paula está ali, e agradecer também a presença da minha esposa, que não tinha nada a ver com isso e acabou vindo, está aqui junto comigo. Enfim, eu vou falar um pouquinho da UFSCar, que é a instituição na qual eu pertenço hoje, profissionalmente falando, e também nós vamos entrar nesse tema, gestão da sustentabilidade. Antes eu queria rapidamente fazer uma pesquisa aqui, uma enquete. Quem aqui já estudou ou está estudando esse tema? Levante a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que tem um pessoal meio tímido ainda, levanta meio dedo, né? Muito bem. Assim, então, apenas para confirmar o público que nós temos aqui, quem aqui está tendo um primeiro contato com esse tema? Ok. Então é a maioria. Bom, isso aí faz parte do nosso ajuste. Eu preciso saber, né? Então nós temos aqui um público heterogêneo que predominantemente está tendo um primeiro contato. Mas tudo bem, não tem importância, a gente vai desenvolver alguma coisa que seja adequada aos dois públicos. Então, falando um pouquinho sobre a UFSCar, né, eu sou professor da UFSCar há 3 anos, aliás, está completando agora, completou nesse mês 3 anos de UFSCar, e lá nós temos um campus, o campus de Sorocaba, que é o campus do qual eu faço parte, ele foi criado com objetivos da sustentabilidade. Ou seja, ele foi criado para desenvolver pesquisa, ensino e extensão nesse tema, que é um tema dos mais importantes da atualidade. Eu diria que é o tema mais importante do ponto de vista de gestão, né? Também sou professor de gestão estratégica e observo esse tema há algum tempo como uma variável estratégica. Só mais recentemente, no meu mestrado e doutorado, é que eu pude me aprofundar nele, certo? Estudar o que está acontecendo hoje de mais interessante no mundo nesse tema. Então, vocês me perdoem se eu for um pouco apaixonado, eu sou bastante interessado nesse tema e às vezes eu me empolgo, né? Até agora não me empolguei. Quando eu me empolgar, vocês vão saber que eu estou empolgado. Mas o fato é que esse é um tema que muito me é caro, porque ele fala diretamente a valores que eu aprendi a cultivar e, enfim, a respeitar e a venerar ao longo da minha vida. Então, para a gente não ficar uma coisa muito monótona, eu sou professor e professor tentando ser palestrante, não sei se dá certo, mas a minha metodologia ela é baseada em perguntas. Eu não gosto de ficar dando respostas, eu gosto de refletir junto, né, interagir, fazer o público pensar, fazer o público pontuar, perguntar e também, no final a gente vai ter um tempo para perguntas. Só que eu queria estabelecer assim, que a gente ao longo da nossa apresentação fizéssemos perguntas, tá ok? Já fiz algumas perguntas para vocês, vou continuar fazendo, tá? Então vamos lá. Quem aqui pode dar uma definição, um conceito do que seja gestão da sustentabilidade? Quem já foi meu aluno não vale, viu, Paulo? E aí? Alguém se arrisca? Alguma mulher se arrisca? Sim, porque hoje esse é um tema que especialmente as mulheres estão bastante sensíveis, né? Estão bastante interessadas nesse tema. Não fiz nenhuma estatística aqui, mas vejo que há muitas mulheres na plateia, né? Isso confirma. Todos os eventos que nós temos feitos lá na UFSCar, nos últimos 2 anos, temos encontrado a maioria do público feminino. Então, alguém define, alguém conceitua
Ou ainda estão muito frios para falar? O que é a gestão da sustentabilidade? Esse é um termo que está muito em voga hoje, é um adjetivo que sai toda hora na televisão, certo? Nas propagandas, na internet, enfim, na televisão, nos telejornais também, são colocados vários aspectos que fazem parte desse tema. Algumas palavras, não precisa definir o conceito ou dizer frases completas. Vamos lá, eu queria saber o que vocês percebem. Palavras, sustentabilidade, gestão da sustentabilidade. E aí? Gato comeu a língua de vocês. Nada? Fala mais alto. Quem falou? Opa. Como? Reciclável. Reciclagem. É isso aí. Reciclagem é uma coisa que tem a ver. Ok. Tá dentro. O que mais? Econômico. Econômico. Economia, tem tudo a ver, né? Tanto a gestão de uma empresa que tem que dar lucro, certo? Como a economia, a macroeconomia como um todo, né? E a microeconomia, que é, no caso, o sistema de gestão empresarial, né? A indústria e tudo mais. Então tem tudo a ver isso aí. O que mais? Vamos lá, vamos exercitar. Vocês estão começando a esquentar aqui. Quem sabe daqui a pouco a gente sai daqui falando todo mundo aqui. Economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Tá. Bastante interessante seu conceito, sua definição. Isso que você falou é bastante conhecido. É bastante conhecido, né, como tripé, ou o famoso triple bottom line, né, em termos acadêmicos, né? Então vamos tirar um pouco esse negócio de acadêmico daqui, porque isso aí é lá para o pessoal lá da UFSCar. Vamos falar numa uma linguagem aqui mais fácil de... Então, tripé. A ideia de tripé é uma ideia interessante, ok? Só que não é a única visão a respeito desse assunto. Existem outras coisas que são importantes. Então vamos lá, o que mais? Além disso, além desse tripé, o que mais a gente tem? Administrar recursos. Ok. Quem que falou lá atrás? Reaproveitamento. Aí você está pegando mais um R, né? Pegou reciclagem e agora reaproveitamento. A gente pode falar reuso também, que é uma outra palavrinha importante. Tá. Organização. Ok, organização. Também. Bom, tem muitas coisas. O que acontece com a gente quando a gente tem que criar um sistema de gestão para uma empresa e tem um monte de palavrinhas como essa aí, um monte de conceitos, um monte de definições, porque só eu conheço mais de 100 definições para sustentabilidade. Só vocês aqui disseram talvez mais de 10 palavras que estão relacionadas com esse tema. Mas o que vocês acham que acontece com uma pessoa que hoje, na sua empresa, ou na empresa em que trabalha, diz quando eu dou uns berços do meu ou, bem assim. Pessoal, as caixas de som não estão deixando vocês surdos aí, né? Tá tudo bem, por enquanto. Enfim, então, qual é o desafio que um gestor, que um tomador de decisão se depara hoje numa organização, numa empresa? Que mundo que a gente vive em primeiro lugar? Como é que está o estado do mundo hoje? Isso é muito importante. Tecnologia faz parte. Temos um mundo altamente automatizado, né? A automação é uma coisa cada vez mais forte. Está impactando a forma de trabalhar das pessoas e a forma de produzir. Legal. Mas, qual é o dilema? Pô, legal, esse negócio de sustentabilidade é muito bonito. Todo mundo está falando isso hoje. A televisão fala, os artistas de novela falam, os telejornais falam, os professores acadêmicos falam. Mas e aí? Quem toma a decisão? Quem gerencia um negócio? Como é que fica? Como é que monta isso? E quais são os dilemas relacionados a isso? Como eu, que sou empresário, vou
ganhar dinheiro, vou ter lucro no meu negócio, com agora uma preocupação ambiental, ou seja, de tomar cuidados que antes não eram necessários, né? Cuidados humanos, cuidados sociais, cuidados ambientais, ou seja, existem novos temas de gestão que vocês falaram aqui hoje. A gestão hoje é uma coisa muito mais complexa do que há 50 anos atrás. Gerenciar uma empresa não é algo trivial, não. Aliás, gerenciar qualquer organização não é algo trivial. Muito mais uma empresa que tem que dar lucro. Porque a primeira obrigação da empresa é dar lucro. Certo? Quantos administradores nós temos aqui hoje presentes? Vamos levantar a mão. 1, 2, 3. Os demais são estudantes interessados, futuros administradores, futuros empreendedores, né? Que estarão abrindo seus negócios em breve. E que esses negócios sejam negócios da sustentabilidade, porque hoje são vistos como os negócios mais rentáveis, um dos negócios que tem maior potencial de rentabilidade no mundo. Tá? Então, os investidores internacionais estão de olho nesses negócios. Então, quem quiser investir numa carreira hoje consistente, quem quiser investir num negócio, numa carreira, enfim, numa profissão, escolha, claro, a carreira que te realize. Né? E aí você precisa de autoconhecimento primeiro. Depois, se você tiver interesse nesse tema, é uma escolha muito correta. Por quê? Segundo uma pesquisa feita há pouco tempo atrás por um programa de pesquisa, um programa de extensão da USP, chamado ProFuturo, a carreira mais promissora, ou a carreira mais importante do futuro será gestor de ecorrelações, ou gestora de ecorrelações, ou gestor da sustentabilidade. Isso foi uma pesquisa realizada a partir das 150 maiores empresas e melhores empresas para se trabalhar, que foi publicada inclusive na revista Exame, a partir da leitura dos presidentes das grandes empresas e também dos profissionais que estão hoje de olho no mercado. Essa é uma pesquisa interessante de ser acessada. Né? Quer dizer, ali fala que se você investir em gestão da sustentabilidade, tanto como empresa como profissional, na sua formação, é um bom investimento. Porque, apesar de nós estarmos ainda muito longe de uma situação favorável do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, né? Estamos perdendo o jogo, se olharmos para as informações científicas que temos notícia cada vez mais. Quer dizer, isso só acentua a gravidade do problema. Consequentemente, isso pressiona a sociedade a tomar medidas. Faz com que a sociedade civil organizada se interesse mais por esse tema, se aprofunde por esse tema, fique mais crítica e cobre das instâncias do governo, das empresas, e mesmo o consumidor passa a ter uma avaliação um pouco mais crítica sobre isso. Então, naturalmente, pelo conjunto de forças que hoje estão emergindo aí sobre esse tema, nós vamos, de 5 a 10 anos, a 15 a 20 anos, nós vamos ter uma mudança. Né? E vai ser cada vez mais necessário nas empresas pessoas que lidem com esse tema, pessoas que entendam desse tema, pessoas que sejam familiarizadas com esse tema, porque é um tema de alta complexidade. Certo? Uma das coisas necessárias nesse tema é você lidar com diferentes públicos, os chamados stakeholders, diferentes grupos de interesse, que antes você sequer prestava atenção se você era um gerente de uma empresa ou se você era um proprietário de empresa. E agora você vai ter que, no mínimo, saber o que eles esperam da sua empresa. Certo? Por quê? Porque hoje existe uma coisa importante que é considerada, inclusive, por investidores, não só de empresas de capital aberto, mas também por pessoas da sociedade como um todo, existe uma coisa chamada reputação. Existe uma coisa chamada capital reputacional, que é diferente da imagem da empresa, que é diferente da marca da empresa. Então, se a empresa não tem uma boa reputação perante a sociedade, ela perde com isso.
Nós temos exemplos, inúmeros exemplos de grandes empresas que quase faliram, né, tiveram suas ações completamente desvalorizadas ou quase completamente desvalorizadas porque foram pegas pela imprensa fazendo alguma coisa errada do ponto de vista ambiental e social, e isso teve impactos tremendos no valor da ação, pagando advogados para se defender dos processos, né, pagando advogados para defender de causas trabalhistas, né. Então, se a empresa hoje sim, agora se isso funciona ou não é uma outra questão, né. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, infelizmente também nesse setor, a impunidade impera, certo? Então, 5% das multas ambientais foram pagas, 95% não foi paga, e está rolando isso no processo, nem chegou no judiciário, ainda estão na pré-sala do judiciário, quer dizer, está no executivo ainda. Então, é um tema complicado, mas a tendência é que as coisas fiquem mais complexas, que as coisas fiquem mais fortes, que a população pressione cada vez mais as empresas. Por quê? Por que isso é uma tendência? Eu queria ouvir de vocês. Por que não dá? Por que sustentabilidade não é um modismo mais? Né? Nunca foi, na verdade. Quer dizer, alguns chamam, dizem que ela é um modismo. Mas por que ela não é um modismo? Por que ela é uma coisa inexorável para as empresas, para você, cidadão, né? Que está aqui hoje na sua vida, e, enfim, não está diretamente pensando nesse tema sobre empresas? Por quê? Por necessidade. Como? Sim, também. Mas o principal problema é porque as catástrofes naturais estão aumentando. Ou seja, quem passou por uma catástrofe sabe quão ruim é. E quem não passou, viu quem está passando. Por quê? Porque hoje a mídia, a televisão, elas mostram tudo. Né? Então, nós literalmente testemunhamos o que está acontecendo no mundo hoje. Certo? Ou seja, um mundo que cada vez mais está em crise. Recentemente foi divulgado um relatório do IPCC, que é uma instituição que monitora o clima no mundo, e eles informaram que nós batemos todos os recordes das emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, isso depois de 40 anos de tratados e assinaturas de protocolos com o objetivo de definir metas para reduzir as emissões de dióxido de carbono. Então, isso para nós, vamos dizer assim, é sinônimo de fracasso. Estamos fracassando ainda, não conseguimos resolver, lidar com esse tema de forma efetiva. Até aqui, só brincamos. Ainda não estamos tratando esse tema de uma forma séria. E por isso que a minha preocupação é trazer esse tema de uma forma séria para vocês. Né? Eu sou professor desse assunto já na universidade, vai fazer 7 anos. E no começo, quando eu era, talvez aqui no Senac não, talvez, enfim, mas lá no começo, parece que é tanto tempo assim, né? Lá no começo, não é tão longe assim, eu tratava esse tema também de uma forma superficial, mais superficial. Só que à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui lendo, que eu fui aprendendo, que eu fui pesquisando os dados, que eu fui também dando consultoria, né, envolvido com o mercado, com as empresas, eu fui percebendo que eu não sabia nada. Eu fui percebendo que eu precisava desaprender aquilo que eu tinha aprendido e precisava reaprender, e precisava cada vez mais desconstruir aquilo que eu estava aprendendo para aprender mais de novo. Ou seja, até hoje, depois de ter escrito uma tese de doutorado, aí vocês vão perguntar, o cara teve coragem de escrever uma tese de doutorado e vir aqui falar que não sabe nada do assunto? Não, não é isso. É que nós não sabemos muita coisa mesmo. A humanidade não sabe muita coisa nesse planetinha Terra que nós vivemos, dentro de uma galáxia enorme. Mal conhecemos as leis naturais que regem este planeta e, quiçá, o nosso universo. Então, temos que ter muita humildade. Mesmo quem é de ciência, mais ainda tem que ter humildade. Eu sou de ciência, certo? Então, não dá para fazer afirmações enfáticas. Mas temos que ser rigorosos, temos que ser sérios com relação a como abordamos esse tema. Porque hoje não vivemos mais num planeta
como era há 150 anos atrás, ou há 200 anos atrás, que era um planeta vazio de gente, certo? E vazio, relativamente em relação à quantidade de pessoas hoje, é cheio de natureza e com poucas empresas. A situação é completamente diferente. Hoje vivemos num mundo cheio de gente, certo? Com muito mais pessoas, com muito menos natureza e com muito mais empresa. A demanda pelo consumo está aumentando de forma geométrica. E a capacidade da Terra de fornecer o alimento e a subsistência para as pessoas não está aumentando. Na verdade, existem estudos muito interessantes que falam que as taxas de fertilidade dos solos estão diminuindo em função dos métodos, das tecnologias que nós implementamos de agronegócio, de agricultura, que tiram as propriedades do solo, as propriedades necessárias ao solo, né? Então, é muito interessante. Não dá para fugir. Temos que encarar o tema. Mas como vamos encarar? Vamos encarar o tema de uma forma superficial? Ou vamos estudar o tema, entender o tema, né? E fazer algo condizente com o que está acontecendo, algo que é esperado de nós, da raça humana. O pessoal às vezes brinca, quando quer falar mal de alguém, né, fala que o fulano é um dinossauro, porque ele se adapta ou não se adapta ao que está acontecendo no meio. Os dinossauros morreram, né, depois daquele meteoro que caiu aqui no planeta, porque eles não conseguiram se adaptar às mudanças que aconteceram. Morreram de fome, porque eram muito grandes, gastavam muita energia, precisavam de muito alimento, e os organismos mais simples ou menos complexos foram aqueles que sobreviveram, porque eles eram mais eficientes, eles eram mais rápidos, e eles se adaptaram mais rápidos. E aí, quando a gente quer brincar com alguém e dizer que essa pessoa é meio lenta, a gente chama essa pessoa de dinossauro. Só que a gente se esquece que os dinossauros viveram muito mais tempo do que nós, espécie humana. E nós não estamos conseguindo nos adaptar às mudanças que estamos vendo acontecer de forma cada vez mais acelerada. Por que isso está acontecendo? Por que estamos insensíveis? Por que temos cientistas e tomadores de decisão políticos, muitas vezes brigando ou não se entendendo nos grandes eventos internacionais que objetivam definir metas? Por quê? Por que somos incapazes? Por que até agora nos mostramos incapazes de lidar realmente com esse problema? Vemos o que está acontecendo com a natureza, da qual nós dependemos completamente, não existe um ser vivo que não dependa da natureza. Nós não conseguimos fazer fotossíntese ainda, uma coisa simples e básica. Ou seja, a natureza presta uma série de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, de provisão, né, prover a nossa alimentação, o algodão da roupa que nós vestimos, serviços de regulação, regulação da temperatura, regulação da pureza da água, regulação da pureza do ar, né? Ou seja, dependemos 100% totalmente da natureza. Inclusive serviços culturais, né, como parques. Aliás, essa aqui, diga-se de passagem, é uma cidade muito bonita, tem muita natureza, né? Observei no caminho aqui. Claro que é de noite, não vi muita coisa, mas pude ver que tem bastante áreas verdes preservadas. Então, isso é crítico, certo? Beleza. Então, como é que começa isso? Essa é a grande questão. Se dependemos totalmente da natureza, e ela é o recurso escasso de hoje, o mundo está cheio de gente, o mundo está cheio de empresa, o que fazemos? O que fazemos enquanto empresa e mais, o que fazemos enquanto indivíduos? O que faremos como pessoas perante essa realidade? Porque, por mais que as empresas hoje, de fato, a maioria das empresas não estão se importando com o que está acontecendo, quem serão os primeiros afetados? Todos nós que somos seres humanos, né? Historicamente está provado que as grandes crises que derrubaram civilizações, que acabaram com determinadas sociedades, afetaram primeiro as pessoas mais pobres. Porque as pessoas mais ricas, elas tinham condições de se afastar temporariamente do problema. Então eles
por exemplo, eles tinham uma casa no pico da montanha e conseguiam fugir do clima desagradável, né? Ou eles conseguiam pagar mais gente para ir buscar alimento mais longe, para cruzar o rio e buscar alimento mais longe. Só que, então, as pessoas que eram mais afetadas, elas sofriam primeiro. Mas não que essas pessoas que tinham condições de pagar por algo melhor, não sofriam, elas sofriam, só que a ruptura se dava e ela simplesmente acabava rápido. Porque a ruptura é invisível, ela se dá em algum momento, e em algum momento você não consegue, nem o dinheiro mais consegue manter. Certo? E aí todos que dependem dos recursos naturais acabam, enfim, tendo um final. Então, é um assunto sério, temos que lidar com isso, temos que, enquanto cidadão, temos que entender esse tema, temos que cobrar essa postura, temos que fazer a nossa parte também como consumidores, né? Procurando identificar produtos, bens, serviços que que atendam às nossas necessidades e não simplesmente a desejos, né? Não simplesmente a aspirações psicológicas. Então esse é um tema importante. Existem várias coisas que têm que ser feitas. Coisas têm que ser feitas pelo governo, pelos governos, certo? Criando leis, incentivando novas posturas, certo? Através mesmo de impostos, né? Eventualmente desestimulando através de impostos determinados tipos de negócio, determinados tipos de prática, e estimulando empresas inovadoras no campo da sustentabilidade, reduzindo a taxa de impostos, por exemplo. Estou aqui dando um pequeno exemplo. Criando-se leis que valorizem os ativos naturais, em pé de preferência e não deitados, ou seja, não destruídos. E muitas iniciativas. No campo das empresas, os tomadores de decisão têm que olhar para essa questão, têm que incluir isso no seu planejamento estratégico, vamos falar rapidamente sobre isso. E o cidadão, o consumidor, a sociedade também precisa fazer algo, certo? Então vamos entrar no tema agora. Isso aqui foi só um preâmbulo até agora, como é que eu falo? Então eu fiz a pergunta para vocês, o que é a gestão da sustentabilidade? Só uma ideia de tempo, como é que nós estamos de tempo, Paulo? Você tem uma... Eu estou sem relógio aqui. Isso. 9h10? Tá, então, mas a gente tem pouco tempo, mas vamos lá. Bom, eu ia fazer essa pergunta para vocês, quais são as 5 perguntas que precisam ser respondidas sobre a gestão da sustentabilidade. Mas esquece isso que isso é complicado. Vamos para uma coisa simples. Qual é a primeira pergunta que precisa ser respondida sobre gestão da sustentabilidade? Você é um gestor, ou então na sua vida pessoal, você é gestor da sua casa. Você é um bom dono de casa? Essa é a primeira questão. Porque não adianta a gente querer ser bom no complexo, se nem no simples a gente está fazendo o correto, não é? Ou seja, começa pelas coisas simples. Começa por você, começa por mim, começa por nós, certo? Você na sua casa, no seu condomínio, no seu prédio, enfim, no seu trabalho. Então começa por aí, tá ok? Começa no simples. Bom, qual é a primeira coisa que você vai fazer se você está interessado em aprender a gestão da sustentabilidade, ou em fazer a gestão da sustentabilidade na sua vida? Reduzir o consumo. Tá, isso já é uma ação. Legal, isso aí é muito bom. Isso aí vai entrar no processo. Conscientização, muito bem. Conscientização. E o que você faz para se conscientizar? Se capacitar, muito bem. Estudar, entender. E aí, quem vai estudar esse tema vai perceber em algum momento que existem diferentes formas de entender esse tema. Isso é um detalhe sutil, mas ele é muito importante. Porque muitas vezes um determinado tipo de entendimento leva a pessoa a um equívoco. E existem pessoas que hoje estão fazendo gestão da sustentabilidade, entre aspas, equivocadamente, e realmente acreditam que estão fazendo gestão da sustentabilidade, mas não estão fazendo gestão da sustentabilidade, quer dizer, eles estão fazendo algo segundo um determinado tipo de entendimento.
Mas se nós considerarmos que sustentabilidade é a capacidade de se sustentar, ou a habilidade de se sustentar, nesse conceito simples, esse tipo de entendimento que nós falamos inicialmente já não consegue se manter, certo? Então, primeiro ponto é entender, é isso que você falou, tá? Eu vou estudar. Só que tem que tomar cuidado porque há diferentes modos de entender esse tema, tá? Eu conheço no mínimo 3 que vêm sendo estudados ao longo da minha vida. Primeira forma, que sustentabilidade, olha só como é que são entendimentos diferentes. O primeiro entendimento é que sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, é continuar fazendo exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje, sem dar a mínima, sem se preocupar. Porque alguém, em um determinado lugar do planeta, um cientista desses que se veste de branco, óculos, fundo de garrafa, vai inventar uma tecnologia, certo? Que vai resolver os nossos problemas. Essa é a visão tecnocêntrica. Ok? Bom, e esse entendimento parte do pressuposto que a tecnologia é capaz de solucionar os nossos problemas. Sem dúvida, a tecnologia ela deu muitas contribuições e certamente ela ainda dará muitas contribuições. Mas sozinha ela não resolve o problema. Podemos considerar a tecnologia um pilar da sustentabilidade, mas não a solução do problema. Ok? Até porque a tecnologia não é ela quem gera o alimento. Ela é usada na geração do alimento, mas quem gera o alimento é a natureza. Ela é a provedora, certo? E mesmo com tanta tecnologia que nós temos hoje inventado, as taxas de fecundidade, de fertilidade do solo vêm diminuindo. Então, não está funcionando. A tecnologia até aqui não vem funcionando. Quer dizer, ela vem funcionando para algumas coisas, não para todas. Beleza, esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento é que sustentabilidade implica em reduzir o nosso impacto ambiental, incluir socialmente e gerar riqueza do ponto de vista econômico. Esse é o tripé, né, que a nossa colega falou ali atrás, agora há pouco. Essa é uma noção que diz assim, olha, a empresa que tem projetos no campo ambiental e no campo social, ela é uma empresa sustentável. Não necessariamente. Aliás, eu conheço muitas empresas neste país, empresas que são muito bem reconhecidas perante a sociedade, que são chamadas sustentáveis e que se autoafirmam como sustentáveis e não são sustentáveis. Tá ok? Por quê? Depende da régua que você está utilizando. Depende da lente que você está utilizando. Tá? De acordo com esse segundo entendimento, elas são sustentáveis, porque elas estão fazendo muito mais do que outras que não fazem nada. Outras que estão no primeiro entendimento ainda, certo? Só que o fato de elas estarem fazendo algo, já, sem dúvida, podemos chamar isso de responsabilidade socioambiental. Mas não podemos dizer que essa empresa será capaz de se sustentar ao longo do tempo. Ou seja, sustentabilidade é uma ideia, é uma noção, é um conceito um pouco mais rigoroso. Tá ok? E a terceira resposta é: sustentabilidade não é o que todo mundo pensa que é, geralmente, e ela é muito mais do que simplesmente um tripé. Ou ela é muito mais rigorosa, ela é muito mais difícil do que um tripé. Tudo bem, se uma empresa que está hoje no primeiro entendimento começa buscando o segundo entendimento para chegar no terceiro entendimento, ótimo. O grande problema é que as empresas ficam muitas estão no primeiro entendimento e não mudaram ainda essa forma de entender. As outras que estão começando acham que o segundo entendimento é suficiente. E já estamos fazendo muito, né? Enfim, e acaba-se não chegando ao terceiro entendimento, que é aquele que leva à sustentabilidade. Tá? Então, respondendo, primeiro entendimento, de novo, vamos lá, fazer uma rápida revisão. Primeiro entendimento, acredita na tecnologia e as empresas devem continuar crescendo indefinidamente, mesmo que não haja mais planeta para isso. Certo? Exatamente, é o pessoal que nem faz esforço, o mínimo esforço possível. O segundo entendimento é que não, temos que fazer algo, inclusive porque tem muitas oportunidades de negócio. Não só porque é um compromisso moral
perante as gerações futuras, certo? Perante a nós mesmos, né? Mas também é uma oportunidade de negócio tremenda. E eu estou nessa também. Eu estou nessa de gerar negócio hoje nesse sentido. Eu estou envolvido com iniciativas que criam negócios para esse campo, sustentabilidade. Só que, como eu tive a oportunidade de estudar mais o assunto e com profundidade, eu cheguei a um entendimento diferenciado. Quer dizer, então os negócios que eu crio, eles estão de acordo com o terceiro entendimento, que é uma visão rigorosa. A segunda visão fala que nós temos que continuar crescendo sim, mas crescer de uma forma diferente. E tem que tomar cuidado com isso. Tá? Temos que fazer alguma coisa, mas temos que manter o nosso crescimento, porque uma empresa tem que dar lucro. E não só lucro, ela tem que dar lucros crescentes. Ou seja, é uma visão ainda, uma espécie de leve modificação do primeiro entendimento. E o terceiro entendimento é, não é crescimento mais a questão, é desenvolvimento. E desenvolvimento não é crescimento. O que é desenvolvimento? Eu jogo para vocês essa perguntinha. O que é desenvolvimento? O que é desenvolver? Quando eu penso em desenvolvimento, estou focando em sustentabilidade, estou focando em cliente interno, cliente externo, e estou colaborando realmente para criar que tenha um valor para a sociedade de forma diferente. Certo. Como é seu nome? Celso. Obrigado, Celso, pela contribuição. Exatamente. Vai um pouco além disso até, na verdade. A ideia de entendimento, de desenvolvimento, ela transcende só o interesse individual, o interesse, no caso do proprietário da empresa, que é muitas vezes só crescer economicamente. Então, vamos dizer assim, isso está muito vinculado, a ideia de crescimento está muito vinculada ao nosso imaginário popular de que crescer é desenvolver. Desenvolver é aumentar o PIB do nosso país. Não necessariamente. Um recente ganhador de um prêmio Nobel, Amartya Sen, um indiano, quer dizer, na década de 90, ele apontou coisas muito interessantes. Né? E uma delas é que em países que tinham um PIB muito grande, muito alto, havia grandes taxas de baixo desenvolvimento. Né? E países que tinham um PIB muito baixo, tinham taxas muito interessantes de desenvolvimento. Se fosse considerado de acordo com outro indicador, um outro índice que ele utilizou, que é o IDH. O IDH surgiu dessa iniciativa desse cara chamado Amartya Sen, um indiano. Certo? Porque até então o mundo entendia que desenvolvimento era crescer economicamente. E o Amartya Sen falou assim, não, peraí, não é tudo isso. Crescer é parte do processo, mas não crescer indefinidamente. Certo? Bom, o que seria de nós aqui todos, cidadãos, se começássemos só a pensar em ganhar dinheiro todos os dias? Chegaria um ponto em que essa não poderia ser mais a nossa preocupação. Depois que atingíssemos uma situação razoável, teríamos que nos preocupar com outras coisas diferentes, como bem-estar, como autorrealização, como lazer, né? Como ter uma família, como professar a sua religião, qualquer que seja. Enfim, o ganhar dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Ele é um meio para te dar coisas, ou te proporcionar estados psicológicos que vão realizar você enquanto indivíduo. Tá? Então, o Amartya Sen questionou essa ideia. E ele identificou coisas muito interessantes, por exemplo, em países como Kerala, Sri Lanka, em que ele identificou que tinha uma taxa de crescimento econômico muito baixa e, no entanto, pessoas muito felizes. Pessoas que se desenvolviam, que tinham um alto nível de escolaridade, que tinham uma expectativa de vida, uma longevidade razoável, certo? E ele encontrou também em países como os Estados Unidos, tribos ou comunidades que viviam praticamente à míngua, quer dizer, que não usufruíam dos efeitos do capitalismo. E mesmo aquelas que usufruíam o crescimento, elas tinham taxas de mortalidade altas. Quer dizer, relacionados a outras coisas, não a inanição, mas relacionados a doenças, por exemplo, né, estresse, por exemplo. Enfim,
Então começou a se questionar. Então essa resposta do Amartya Sen é interessante, só que tem uma terceira resposta que fala que não adianta só o desenvolvimento das capacidades humanas, dos meios para que as pessoas consigam satisfazer suas próprias necessidades. Também é necessário que haja uma preocupação com o meio ambiente. Por quê? Porque todo o desenvolvimento ele depende do meio ambiente. E quem deu essa resposta foi um outro cara chamado Jared Diamond, que escreveu um livro chamado Colapso. E nesse livro ele fala que civilizações muito interessantes que estavam num franco processo de crescimento acabaram entrando em colapso de uma forma muito esquisita e muito rápida, exatamente por não considerarem a variável ambiental. E as pessoas que tinham mais poder nessas civilizações, aquelas pessoas que tinham poder, ou seja, que tomavam decisões, é aquelas que não faziam nada e eram geralmente as responsáveis por isso, porque elas simplesmente, vamos dizer assim, tomavam decisões baseadas em interesses de curto prazo, interesses políticos e não interesses de longo prazo, o que levou ao sacrifício daquela sociedade no longo prazo. Tá? Então, tomador de decisão são todos aqueles que tomam decisão política ou mesmo empresarial, ou mesmo você que é um cidadão, né? Enfim, mas existem aqueles que tomam decisões que afetam mais pessoas. Tá? Vou levar aqui um modelinho rápido. Bom, então é preciso entender isso. Eu poderia aqui falar muito tempo com vocês sobre as diferentes formas de entender esse assunto e criticar cada uma delas e apontar aquela que eu considero sendo hoje a forma mais interessante e mais necessária do nosso planeta. Mas isso mesmo seria uma conclusão minha e não de vocês. Por isso que é importante vocês estudarem o tema. Quem quiser, quem tiver interesse numa fonte bastante interessante, pode me mandar um e-mail e eu mando. Aliás, eu posso encaminhar depois aí para alguém e vocês replicam para os demais. Mas começa por isso. Começa por entender o nível 1 do sistema. Nível 1 do sistema são as leis que regem o sistema. São as leis naturais. Ora, vivemos num planeta chamado Terra. Vivemos dentro de uma camada chamada biosfera, regida por algo que denominamos e da qual fazemos parte, chamado natureza. Portanto, o primeiro passo é entendermos, é estudarmos as leis da natureza. Porque existem leis que, apesar de não conhecermos, são leis inexoráveis. Elas acontecem, de fato. Certo? Então, o grande erro da humanidade, até o momento, foi que fizemos uma revolução industrial, em 1750, em 1800, que simplesmente desconsiderava essas leis. Que simplesmente desconsiderava o ciclo biogeoquímico e outras leis que eu poderia ficar falando para vocês aqui, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, que são leis que tratam da transformação de materiais e da dispersão desses materiais num estado que eles não possam mais ser reaproveitados. Enfim, eu não vou me delongar nisso, mas isso equivale, por exemplo, a construirmos um avião sem considerarmos as leis da aerodinâmica. O que acontece com um avião, aliás, aqui tem um avião, uma pista aqui perto, né, de avião. O que acontece com um avião que você cria sem considerar as leis da aerodinâmica? Ele pode até planar no começo, mas que ele cai. E o vento está batendo na cara, a gente está lá, galera, felizão, achando que tá voando. Não está voando nada. Está caindo direto para o precipício. Né? Então, é isso que acontece. Fizemos um sistema industrial que leva ao colapso, o nosso colapso. Não da natureza, porque a natureza ela se refaz, ela se regenera depois. Vai precisar de um tempo para isso. Certo? Bom, então o primeiro passo é entender as leis da natureza. O segundo passo é definir sustentabilidade, ou definir uma condição de sucesso em sustentabilidade, uma situação futura, que esteja harmonizada com essas leis, ou com esses princípios. Ok? Então, existe, por exemplo, um ferramental interessante hoje sobre isso. E aí, isso é uma aula um pouco mais profunda. Mas, basicamente, ela diz o seguinte:
Uma sociedade sustentável tem que respeitar no mínimo 4 condições. 4 condições. Se nós conseguirmos respeitarmos essas 4 condições, podemos ser um dia uma sociedade sustentável. Porque é exatamente o desrespeito a essas 4 condições que está nos levando ao caos, ao abismo, dentro de um bloco de carnaval, rumo ao abismo, pulando alegres e felizes e cantantes. Ou seja, que condições são essas? Que princípios são esses? Primeiro princípio, uma sociedade sustentável simplesmente não retira elementos da crosta terrestre e dispersa esses elementos na atmosfera de forma sistemática, de forma paulatina e de forma contínua. Por quê? Porque levou 4,5 bilhões de anos para o nosso planeta cristalizar, através de sol, alta temperatura, pressão, fitoplânctons na água, nos mares, transformar isso em crosta terrestre, transformar isso em compostos orgânicos. Quer dizer, tudo aquilo que estava antes em estado vaporoso, disperso no nosso planeta, lá no começo, portanto, inóspito à nossa existência, inóspito à vida, nós estamos trazendo o planeta para essas condições. Por quê? Porque estamos retirando tudo da crosta terrestre, incluindo o petróleo, né? Estamos dispersando isso na atmosfera. Ah, né, você está querendo dizer que não deve retirar petróleo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o petróleo é um recurso natural importante, só que ele vem sendo utilizado da pior forma possível, que é transformar ele em fumaça, é combustível. Essa é a pior forma. A melhor forma talvez fosse fazer outras coisas, a materiais, né? A química dos materiais, a química verde, enfim. Por exemplo, tênis, né? É uma boa utilização, né? Esse tipo de material que possa ser reciclado, inclusive. Mas quando você transforma ele em fumaça, você não reaproveita mais. É uma energia que se perde para sempre. Não tem volta, certo? Essa é a primeira condição. Que se continuarmos fazendo isso sistematicamente, paulatinamente, crescentemente, nós levaremos o planeta àquele estado inicial. E levou 4,5 bilhões de anos para ele atingir esse estado hoje, ou criar as condições para que nós pudéssemos viver com saúde, certo? Então, essa é a primeira. Segunda condição. Uma sociedade sustentável não produz e dispersa de forma descontrolada elementos sintéticos, tóxicos na natureza. Ou seja, tudo aquilo que é tóxico, tudo que entra por uma empresa, tudo que entra na sua casa, enfim, tudo isso, primeiro, tem que, se for tóxico, tem que ser repensado, porque não faz bem para você, em primeiro lugar. Não faz bem para a empresa, não faz bem para a sociedade. E tudo que entra, sai. Ou sai pela chaminé, ou sai pela tubulação de água servida. Portanto, num curto ou médio prazo, isso precisa ser substituído por outros elementos. Qual o problema? O grande problema é que boa parte da indústria simplesmente revela os componentes tóxicos que elas possuem em seus produtos. O que nós vemos, mal e porcamente, fica naquela tabelinha que nós vemos no produto, na embalagem do produto. Mas mesmo aquilo ainda é muito pouco em relação ao que verdadeiramente é. Quer dizer, existe uma grande caixa preta sobre isso. Então, esses elementos não só nos afetam, eles também são dispersos na natureza, elementos persistentes, em locais que geram um impacto e que degradam o meio ambiente. Então, esse é um outro problema. E aí a reciclagem é algo muito importante. A logística reversa, que é recuperar esses lixos, né, trazer isso de volta para a cadeia, dar uma reutilização ou dar um tratamento adequado, mesmo que seja um aterro controlado, um aterro que dê um tratamento útil para isso, e não disperse isso na sociedade. Legal. A terceira condição, uma sociedade sustentável não destrói a natureza por meios físicos, não destrói o capital natural, os ecossistemas dos quais nós dependemos, né? Todos nós dependemos de recursos naturais. Todos esses recursos naturais, eles vêm da natureza. A natureza é a galinha dos ovos de ouro. Eu vou usar aqui um mito de Esopo, um mito antigo grego, que diz o seguinte: Esopo era um homem muito ganancioso que foi presenteado pelos deuses com uma galinha que punha ovos de ouro, que botava ovos de ouro. Só que e ele ficou rico,
né? Só que na sua faina, na sua ambição desmedida e ganância, ele queria mais dinheiro, ele queria mais riqueza. O que ele fez? Ele matou a galinha para pegar os ovos na barriga dela. Morreu pobre, porque perdeu o capital natural. Ao invés de, ele queria, quer dizer, em vez de ficar só com a renda do capital natural, né? Existe uma diferença entre renda e capital. O capital tem que ser preservado, tem que ser cultivado, tem que ser cuidado. E nós não estamos cuidando do nosso capital natural. E cuidar do capital natural é entender as leis da natureza e respeitar as leis da natureza. Eu tenho que orientar a produção da minha empresa, por exemplo, não pela demanda, o aumento de consumo que cresce de forma exponencial, e sim pelos ritmos da natureza, pela capacidade de oferta da natureza. Ok? Ou seja, eu olho para a natureza, entendo as suas leis, entendo como ela lida com a pressão que nós exercemos sobre ela, e a partir da observação disso, eu entendo como ela pode se manter saudável. E para ela se manter saudável, eu preciso respeitar a sua resiliência, a sua capacidade de regeneração, de aguentar pressão. Então essa é a terceira condição sistêmica. É não pressionar a natureza até um ponto que ela não aguente mais. E por último, a quarta condição sistêmica é atender às necessidades humanas, das pessoas, né? Ou seja, em qualquer parte do mundo, melhorando a nossa capacidade, fazendo reciclagem, né? Ao invés de utilizar uma matéria-prima virgem, que muitas vezes já está escassa, ou ela é prejudicial, eu vou utilizar uma matéria reciclada. Eu vou fazer uma substituição de matéria-prima. O primeiro passo é fazer a chamada ecoeficiência, chamado desmaterialização. Eu vou fazer mais com menos. Então, por exemplo, se eu faço hoje uma cadeira com 5 gramas de metal, meio difícil, né, fazer isso, mas suponhamos que eu faço com 10 gramas de metal. Eu vou fazer agora 2 cadeiras com 5 gramas de metal. Isso é uma desmaterialização por um fator 4, ou seja, eu dobrei a quantidade pela metade dos recursos naturais. Isso é ecoeficiência. É um bom começo, mas não para por aí. O problema é que muitas empresas que fazem hoje alguma coisa, elas fazem a ecoeficiência e acham que é o suficiente, quando na verdade não é o suficiente. Então, beleza. Falei para vocês das 4 condições sistêmicas. Então, querem uma definição de sustentabilidade? Existe a definição tripé, chamada Triple Bottom Line. Essa é uma definição bonitinha e fácil de entender, mas ela não ajuda do ponto de vista gerencial. Ela não resolve dilemas importantes, né, que precisam ser olhados pela sociedade hoje. Então, podemos também escolher uma definição mais séria, mais robusta. Se utilizarmos a definição, as 4 condições sistêmicas, que foi formulada por um grupo chamado The Natural Step, que é uma ONG sueca, a partir de um consenso científico sobre as leis da natureza e tudo mais, quer dizer, houve um estudo profundo das leis da natureza. Quer dizer, se fizermos isso, nenhuma empresa hoje neste país, ou nem mesmo nós como pessoas, somos sustentáveis, porque vivemos numa sociedade que viola os 4 princípios de forma sistemática, paulatina e contínua. Numa época em que já era para a gente estar começando a criar formas de não fazer isso. Então, por isso é que estamos longe. Mas não se desespere, não quero que vocês vão para casa hoje, cortem os pulsos, o objetivo não era esse. Muito pelo contrário, é criar aquela tristeza positiva, que é metade da solução, que leva você a fazer alguma coisa, porque somos os primeiros a ser afetados. Bom, depois que você define sustentabilidade, você precisa entender o seguinte: não violar as 4 condições sistêmicas hoje é impossível. Não existe nenhum sistema produtivo que não viole. Mas nós temos que começar a criar uma estratégia para daqui a 10 ou 15 anos conseguirmos fazer isso. Ah, mas André, por que esperar 10 ou 15 anos? Por que não fazer hoje para amanhã? Porque não dá, simplesmente não dá. Nem a natureza dá saltos. Você não consegue, existem limites temporais e técnicos que vão requerer pesquisa e desenvolvimento da sua empresa, que vão requerer, enfim, um investimento, né? Ou seja, você não consegue mudar o seu produto, o seu processo produtivo da noite para o dia. São anos e anos fazendo daquela forma, desenvolvendo dessa forma, e precisamos reaprender tudo de como fazer. Existe um estudo hoje muito interessante, existe uma corrente muito importante chamada biomimética, que procura aprender com a natureza, como a natureza desenvolveu todos esses produtos e serviços.
Quer dizer, são 3,8 bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento da natureza que nos trouxeram uma série de produtos que nós consumimos, embora não demos valor a isso. Certo? Então, eu vou desenvolver um produto, vou estudar a natureza. Eu vou aprender com ela. Ela é minha mentora, ela é minha mestra, ela é minha inspiração. Né? Porque ela sabe fazer, enquanto que nós estamos reinventando ou querendo fazer algo que muitas vezes é contrário a isso. Legal. E o terceiro ponto agora é criar uma estratégia de médio e longo prazo. O grande problema aí é que boa parte, mesmo na academia, boa parte das estratégias empresariais são criadas com um limite temporal de no máximo 2 anos. É difícil você encontrar uma empresa hoje que crie uma estratégia de 10 anos. Um planejamento estratégico para 10 anos. Ou seja, ela planeja o que ela vai fazer nos próximos 10 anos. Você não encontra isso hoje. Por quê? Pergunto a vocês. Por que as empresas estão criando estratégias de curto prazo e não de longo prazo? Para obter resultado e porque também por causa da crença de que o resultado ocorre no curto prazo mesmo. Ou seja, nós estamos muito imediatistas. Né? E por outro lado, porque o ambiente está mudando muito rápido. O ambiente das empresas, e aí eu não falo de meio ambiente, eu falo de ambiente de negócios, a tecnologia está evoluindo muito rápido. E fazer uma estratégia de 10 anos é se arriscar a ficar parado enquanto o mundo está mudando muito rápido. Legal. Agora, existem determinadas leis, da qual todos nós dependemos, e são leis inexoráveis, que elas não mudam. Ou seja, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas devíamos respeitar essas leis que governam o sistema em que existimos, em que temos o nosso corpo, vamos dizer assim, ou que temos a nossa existência aqui dentro, certo? Bom, então é isso, é você fazer uma estratégia de longo prazo, considerando a não violação dessas 4 condições sistêmicas, ou desses princípios de sustentabilidade. E aí tem uma série de princípios que vão levar você a cada vez mais aprender a como respeitar esses princípios. Então, não conseguimos respeitar hoje. Tá, mas talvez, começando pela ecoeficiência, que é mais fácil, começando pelo fruto de galho mais baixo, né? Que é aquele fruto que a gente pega aqui embaixo, na árvore, não aquele lá em cima. De repente, alguém aqui faz academia? Academia faz? Não? Todo mundo aqui? Ninguém faz academia? Pô, vocês estão demodê, gente? Academia. Não? Fazia, né? Eu também não faço hoje, não. Eu não faço, mas eu já fiz. Mas quando você faz academia, você não começa pelo peso grande, né? Pelo peso maior, não é? Você começa pelo peso leve, não é isso? E aí, com o tempo, você vai ficando mais forte, vai ter fôlego para um dia chegar lá naquele que o cara lá, bombadão, está lá hoje, né? Já fazendo. Enfim. Então é isso, você começa com as pequenas coisas, com as coisas mais simples, mas é importante que tudo que você faça, daqui para frente, esteja orientado por uma visão de longo prazo, uma visão que respeite essas 4 condições sistêmicas. Ok? Eu estou vendo uma movimentação aqui, acho que eu já passei do meu tempo. Mas estou terminando. Eu esqueci de dar 2 recados, não vou embora sem eu dar os 2 recados para vocês, agora eu lembrei quais são os recados. Um deles é que vocês têm um questionário aí para fazer uma avaliação. Podem meter o pau no professor, enfim. E o segundo vou abrir para perguntas, aí quem quiser fazer alguma pergunta vai ter um brindezinho, quem ganhar, tá certo? Quem fizer a pergunta. Bom, nível 4, aí sim vem as ações. Então, depois que eu entendi as leis da natureza, depois que eu defini sustentabilidade de forma harmônica com essas leis que regem o sistema, agora, e criei uma estratégia no nível 3, que um dia vai me levar a respeitar aquelas leis, ou seja, hoje eu estou em contradição com a natureza, que é o sistema holo, o sistema total do qual eu dependo. Mas e algum dia eu vou respeitar esse sistema. Então eu vou criar uma estratégia, uma transição para chegar lá um dia. E vou começar a fazer hoje, descontinuar o atual modelo, que é perdulário, que viola as 4 condições sistêmicas, para conseguir respeitar esses princípios um dia, né? De forma gradativa. Legal, agora eu vou para o prático, operacional.
que são as pequenas coisas. Depois que eu tenho a estratégica e a tática, agora eu vou para a ação, que é reciclar, que é reduzir desperdício, apagar as luzes da minha casa, fazer uma coleta seletiva no meu lixo, uma triagem do lixo, quer dizer, ter lá o trabalho de ter mais lixeirinha, separar o lixo, facilitar a vida do catador, que vem muitas vezes pegando os nossos lixos, pegar o lixo do óleo da cozinha e doar para a Luarte, né, que aqui tem uma empresa que inclusive foi meu aluno, né, o Ricardo, não me lembro o nome dele, enfim. Mas, ou seja, é fazer coisas, é plantar uma hortinha no meu quintal para depender menos do supermercado, se eu puder fazer isso. Se eu moro num apartamento, eu planto uma horta vertical, né? Eu coloco aquelas garrafinhas PET na varanda, enfim. É começar a fazer as pequenas coisas, e tem muita coisa hoje na internet, né, muita informação que ajuda você a mudar a sua vida, né? Optar um pouco por fazer um transporte solidário, ao invés de todo dia, né, enfim, de carro para o trabalho, e são essas coisinhas. Mas existem demandas muito maiores que precisam ser resolvidas por todas as instâncias, e dentre elas o governo e as empresas. Bom, aí começam as ações, só que é importante entender que essas ações, elas estarão, estou preocupado em não cair com esse fio aqui, ou então derrubar alguma coisa, estão orientadas pelo nível 2, que por sua vez está orientado pelo nível 1. Ou seja, essas ações, elas estão dentro de uma estratégia que, por sua vez, buscam um estado futuro desejado de não violação das 4 condições sistêmicas e que, por sua vez, estão em harmonia com a natureza, que é o sistema, a nossa mãe, o sistema de onde viemos e dependemos, né? E 5, aí por último, que é medir. Você tem que medir, saber se você está indo naquela direção ou se você está indo nessa direção para baixo. Certo? Pois é, grande parte das empresas hoje no mundo está medindo alguma coisa. Certo? Mas está medindo e fazendo alguma coisa sem necessariamente ter uma estratégia de longo prazo. Muitas vezes é uma tática, é uma questão gerencial ou operacional, orientada por uma definição muito trivial, às vezes, trivial mesmo, no sentido tripé, que muitas vezes é boa, é bonita, mas não ajuda. Na prática não ajuda. E, finalmente, sem que isso represente, ou sem que isso esteja inspirado pelas leis da natureza, sem que isso esteja orientado pelas leis da natureza. Ok? Portanto, senhores, se queremos construir um sistema empresarial, um sistema econômico, certo? Que não esteja em contradição com as leis da natureza, que são as leis do sistema em que vivemos, se não queremos ser como um avião que foi mal projetado por desconsiderar as leis da aerodinâmica, temos que começar a trabalhar nesses 5 níveis. Se você quer montar um sistema de gestão na sua casa, na sua empresa, em qualquer lugar, você tem que considerar esses 5 níveis. Isso aqui é só uma forma de organizar o pensamento, tá? Mas eu diria que a maior importância, o mais importante de tudo, está no nível 1 e 2. Porque se você não entende a sustentabilidade de um modo mais profundo e rigoroso, você vai acabar, muitas vezes, sendo compartilhando de um entendimento que não leva à sustentabilidade, né? Que pseudo leva à sustentabilidade, é um pseudo-entendimento. Certo? Bom, acho que, não sei, a ideia era só dar um toque, me empolguei um pouco. Mas fiquem à vontade para perguntar. Esse é um assunto profundo, extenso. Eu sou professor disso há um tempo, então tem bastante material, bastante coisa, bastante modelo, ferramenta de gestão. Eu coordenei já curso sobre isso. Hoje eu vou abrir um curso novo lá em Sorocaba sobre isso, de pós-graduação, só que voltado para o público feminino, porque eu acredito que as mulheres têm mais interesse por esse tema e tem mais sensibilidade. Não dizendo que os homens não tenham, né? Os homens que aprendem com as mulheres, os homens que também, enfim, eu conheço homens que são muito bons nesse assunto também. Mas eu tenho percebido que o público feminino está mais interessado nesse tema. Então o nosso curso vai ser para as mulheres. Também o homem pode participar, né? Não vamos fechar os homens, não. É isso. Se vocês tiverem alguma... Acho que eu falei demais, desculpa. Mas se vocês tiverem alguma pergunta ainda, acho que dá tempo de responder.